Esse é mais um episódio do SET Experience Academy. Estamos no SET Partners com o tema Blockchain no audiovisual e como ele pode ajudar no combate à pirataria e na defesa dos direitos autorais. O entrevistado é Otávio Soares, diretor de Relações Institucionais da ARTS. Tudo bem, Otávio? Como vai, William? Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo hoje, falando um pouquinho dessa tecnologia aí revolucionária. Ok. Você poderia explicar um pouco o que é o blockchain? O blockchain é um banco de dados distribuído com registro compartilhado e imutável, chamado de ledger, da propriedade de um ativo. Para ficar claro, eu sempre cito um exemplo do cotidiano aqui para a gente entender o que seria o blockchain. O blockchain é como se fosse um condomínio, onde você tem diversas casas e você tem as áreas comuns. Num conceito tradicional, você tem um síndico ali que cuida do condomínio e ele é a autoridade máxima, tem todo o poder concentrado. O blockchain vem para distribuir esse poder. Então, tudo aquilo que você tem numa convenção de condomínio, utilização de quadra de tênis, utilização de piscina, utilização de parquinhos, não mais agora fica sob a autoridade de uma única pessoa ou de um grupo, o síndico ali. Isso entra em consenso, naquelas grandes reuniões de condomínio, o que foi decidido ali, todos fazem parte, todos são donos e todos têm que seguir a mesma regra. Então, por mais que o síndico tenha a senha, a chave da quadra de tênis e lá na convenção a gente entrou num consenso que a quadra fica aberta de 8 da manhã até as 10 da noite, por mais que ele tenha a chave, ele não consegue ir jogar às 10h30. Então, a ideia é isso, é democratizar a informação, empoderar todos que estão participando daquele ecossistema com as informações que eles armazenam localmente. Ninguém entra na infraestrutura, os participantes não entram na infraestrutura do outro participante, ou seja, eu tenho a minha casa aqui, do portão para dentro, eu mando tudo, são as minhas regras, mas nas áreas que são compartilhadas, que fazem parte daquela regra ali, eu tenho que seguir o que todo mundo segue. Então, é a diferença do que a gente tem para tecnologia tradicional, onde eu tenho uma grande base centralizada que fica sob domínio de uma única empresa e as outras acessando essa base para fazer as suas consultas, você começa a distribuir, empoderar todos os participantes, onde todos tenham aquela informação. E como é que funcionaria no audiovisual para proteger a obra e os direitos autorais? Então, no Brasil, a gente tem 7 entidades que trabalham com proteção de obras, registro de obras. Você tem lá o Escritório de Direitos Autorais, Fundação da Biblioteca Nacional, que faz toda a parte de letras, partituras. Você tem a própria Ancine, que aí é o audiovisual e a cinematografia, Escola de Música, Escritório de Registro Autoral, também faz a parte de letras e partituras. Temos a Escola de Belas Artes com esculturas, gravuras, desenhos e por aí vai. Temos Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que para registro de projetos, trabalhos e obras na área de arquitetura. Você tem nessa linha também, você tem o Confea, que também são estudos, projetos e obras, mas só que na área de agronomia, O INPE, que é para registro de programas de computador. Então, veja bem, só na parte de letras e partituras a gente já tem 2 entidades que fazem esse registro. Isso, para quem quer registrar uma obra pela primeira vez, isso é muito confuso, a gente não sabe para onde vai, cada entidade dessa tem uma lei específica, O blockchain poderia facilitar a vida desse cidadão que quer registrar a obra, Se ele tivesse uma entrada única, onde ali tivesse uma trilha para onde ele seria encaminhado e todos esses órgãos conversassem entre si, compartilhassem informações, isso seria facilitado bastante. E mais, você pode colocar dentro do blockchain, dessa rede compartilhada de dados, o que é chamado contratos, que são chamados contratos inteligentes. Programas de computador, você automatiza certas tarefas. Então, você imagina que eu estou registrando uma obra audiovisual na Ancine. E aí eu tenho roteirista, eu tenho diretor, eu tenho vários perfis aí dentro desse registro
que tem direito a ganhar uma porcentagem da publicação dessa obra, né? Isso poderia já ser feito em contratos inteligentes e você evitaria no futuro uma arbitragem. O cara fala, não, era para estar recebendo 3%, só pagaram 2%, isso já fica tudo automatizado. Você acabaria com essas disputas, porque o próprio sistema já evitaria esse tipo de confusão. No caso da distribuição, se eu tenho uma obra, um filme, ou então uma música, como que ele vai contribuir para eu fazer o rastreamento, já que você falou em rastreamento, né? Isso. A gente controla, o blockchain é um controle de propriedade do ativo, né? Então, você tem uma obra, a partir do momento que essa obra entra numa rede, você consegue saber todos os trâmites que ela passou, todos os processos, quem que autorizou o quê, quando foi. Você tem uma trilha auditável ali, com ordem cronológica, de forma imutável. Qualquer disputa, qualquer embate que tenha sobre um determinado assunto, você pode voltar. Você pode rastrear todo o processo, como é que foi feito. Mas as rotinas automatizadas, contratos inteligentes, já evitam muitos problemas, né? Porque ele te limita na entrada de dados, ele já automatiza uma série de rotinas ali, de pagamento, de prazos que tem que ser cumprido, isso tudo já fica dentro da rede. E todos os participantes dessa rede executam o mesmo código. Então, esse código, o sistema que está rodando entre esses participantes é um código aberto. Todo mundo sabe o que o sistema está fazendo. Por isso é chamada de rede de confiança, né? Porque eu não tenho uma tratativa específica para um determinado participante, uma outra para outra, não. Todo mundo tem que entrar naquele mesmo consenso e rodar aquele mesmo código. Como o blockchain pode ajudar nesse processo de evitar a pirataria? Eu vejo de duas formas, né? A gente tem uma forma tradicional de rastrear os equipamentos que estão rodando isso, permitir só aquilo, saber aonde cada obra está sendo veiculada, quem são os participantes que podem assistir isso, controlar toda essa distribuição aí dos valores que a gente já falou. Mas o blockchain também traz uma grande vantagem, que é você criar novos modelos de negócio, né? Então, eu já conheço algumas startups que estão fazendo, antes da obra entrar para o mercado final desses distribuidores, alguns artistas estão participando de uma espécie de crowdfunding, que é um financiamento global, né? Distribuído aí, que qualquer pessoa pode fazer, e aí eles colocam a letra da música, a partitura, toda sobra ali para pegar investimentos. Eu vi alguns estão fazendo então de 30%, 40% para monetizar isso aí, empoderar o fã, né? Então você traz quem está participando disso, pode ser um fã daquele artista. Você traz ele para o lado, ele vai ser um pouco dono daquela obra, né? Então você empodera a audiência para que ele não tenha mais a vontade ou desejo de piratear. Então, ele faz parte daquele universo, né? E aí, depois, algumas grandes distribuidoras também estão fazendo isso, de repente, do jeito que está sendo monetizado isso, a frequência, a audiência desse crowdfunding, desperta também o interesse dos produtores, dos distribuidores, porque ele está vendo que tem uma demanda ali, tem um pessoal apostando naquela obra, né? Agora, se eu sou um autor, como é que eu coloco a minha obra nesse processo de blockchain? O blockchain, no conceito da tecnologia, não existe aquele conceito de dupla despesa. Então, se eu tenho uma obra e estou vendendo essa obra, eu só consigo vender para uma pessoa, ou eu cotizo aquilo ali e falo, minha obra eu vou pegar 100 cotas e vou financiar 30% dessas cotas. Eu consigo fazer no blockchain o rastreio de todas essas cotas. Eu tenho o controle total para onde está indo, quem é que está sendo o titular, essas transferências, tudo isso é registrado no blockchain. Não tem como eu vender uma cota e a pessoa receber 3. Não existe essa possibilidade. Você citou algumas entidades e a gente também imagina que tem Ancine e tem governo, regulamentação. Como é que a gente pode fazer funcionar isso no Brasil?
Então, no caso específico da Ancine, isso já vem sendo inventado já há mais de 2 anos, né? A prestação de contas do audiovisual, né? Você pode colocar toda aquela cadeia, aqueles participantes ali, cada um com seu perfil, cada um com a sua ação, e você controlar tudo isso em cima de uma cadeia blockchain. O próprio TCU, nos últimos 3 meses, tem incentivado bastante, fizeram uma plenária com estudos sobre blockchain, um mês depois eles lançaram um levantamento sobre a tecnologia no setor público, então, onde ele avalia riscos, fala das possibilidades, de como você implementar e realmente incentiva os órgãos da administração pública a adotarem a tecnologia em seus, avaliarem, né, a adoção da tecnologia nos seus processos, né? Por quê? A tecnologia garante processos mais enxutos, controláveis, extremamente auditáveis e à prova de fraude. O ideal seria que o governo pegasse, codificar a lei. No blockchain, a facilidade é você pegar o que está descrito na lei, o que a lei rege, e você codificar de uma forma que qualquer um possa entrar nessa rede e participar desse processo, mas dentro da lei. Então, o governo daria aquela chancela em cima daquela obra, né? Muito bom. Eu gostaria de agradecer a participação do Otávio Soares, diretor da Associação Brasileira de OTT, que é a BOTS, e parceira da SET Experience. Obrigado, Williams. Nós da associação que agradecemos, estamos de portas abertas para alguma dúvida. Quem quiser fazer contato, é só entrar no nosso site lá, tem todos os dados de contato para que a gente possa responder e atender todas as demandas aí que surgirem. Obrigado.